Eu estava vendo um vídeo aí de um determinado pastor em um grande evento religioso evangélico chamado Gideões. E esse determinado pastor, ele dizendo que para estar no altar de Deus, tinha que se limpar, tinha que ser santo, e era preciso as pessoas se limparem, os que estavam ali em cima, porque tinha muita gente no altar, de todo jeito, e precisavam se limpar e não sei o quê. E eu fiquei analisando essa pregação desse pastor, nesse evento religioso evangélico chamado Gideões. E eu, hoje, adulto na fé, não sou mais menino, tudo que eu examino pela palavra, vou buscar conhecer o que Cristo ensinou para julgar e analisar tudo que está sendo ensinado, ver se condiz com a doutrina de Cristo. Amém? E eu vendo esse pastor nesse evento religioso que aglomera milhares de pessoas, falando sobre o altar de Deus, onde eles fazem do púlpito da igreja o lugar que eles criaram para eles estar acima dos irmãos, dos demais, denominaram de altar de Deus. E Deus estava dizendo a ele que o altar dele, os que estavam ali em cima, tinham que se limpar, tinham que se santificar para estar no altar de Deus. Bem, eu fui procurar aonde Jesus ensinou sobre esse altar de Deus dentro de igreja que os homens criaram. Eu não achei. Fui procurar na doutrina dos apóstolos algum ensino sobre altar de Deus. Não achei. Então, como Jesus não ensinou, nem os apóstolos passaram isso para os irmãos, esse ensino de altar de Deus é pagão. Tem nada a ver com Cristo. Tem nada a ver com a igreja. Escuta uma coisa, irmãos. Nós, igreja de Deus, não fomos ensinados por Jesus a estar dentro de nenhum templo, santuário, casa de Deus, para adorar a Deus diante do altar que os homens criaram nesses templos, onde os homens estão lá em cima, se colocando mais santo do que os demais, numa posição onde eles estão no altar de Deus, e você não. Jesus não ensinou isso, irmão. A igreja de Deus não adora a Deus por meio de nenhuma igreja ou instituição que dizem que é santuário, que é templo de Deus. A igreja de Deus, nós, pessoas, não devemos se dirigir a Deus por meio de nenhum altar, dentro de nenhuma igreja, na mediação de nenhum líder religioso, que se colocam nos ambientes que chamam de altar, na posição de mediador da adoração do povo. Isso é paganismo. Aprendam isso e guardem, e se convertam à verdade. O altar de Deus, aonde é santo que Deus está, somos nós. Não é dentro de nenhum ambiente, igreja, casa criada pelo homem, que diz que Deus habita nela, que diz que Deus é o templo dele, o santuário onde Deus está, e criaram um ambiente, um lugar chamado de
altar, onde o povo está lá oferecendo seus sacrifícios, seus louvores, suas adorações, como se fosse a Deus, por meio desse altar, aonde ficam os homens. Irmãos, isso não procede. Você está vivendo paganismo. Deus não está aí. Esses altares não é Deus que está dentro, em cima deles. Essas casas não é Deus que está ali habitando. Não é Deus que está ali recebendo a tua adoração. Tu estás se conduzindo no entendimento errado. Boa noite. Então vocês têm que entender isso, gente. Conhecer a verdade. Aquilo que Jesus ensinou. Para não ficar nessa mentira. Para não estar sendo negócio desses homens mentirosos. Que criam um movimento místico dentro dos ambientes que são sinagoga de Satanás. Nos altares que eles criaram, para eles estar ali como deuses, onde o povo vai estar ali idolatrando e venerando eles. Eu estava vendo um vídeo que um desses profetas que se usam dizendo que é Deus usando e é o diabo usando eles. Por que é o diabo? Porque eles não estão a serviço do reino de Deus. A profecia que eles levam para o povo não é o evangelho. Então, já mostra que não são de Deus. Não é Deus usando. E um desses profetas que se fazem canal de Deus para levar para o povo a direção de Deus, já começa por aí. É a mentira do diabo. O canal de Deus, por onde o povo vai ouvir a profecia de Deus, não sou eu, sou instrumento. As pessoas precisam ouvir as profecias de Deus pela pregação do Evangelho. Eu não sou o canal para trazer profecia para o povo. O canal que trouxe a profecia para o povo foi Jesus. Nós somos pregadores, profetas. Não é para estar profetizando o segredo místico do povo, não. Trazer profecia particular, profecia nova, revelação para o povo extra. Não. Nós somos profeta com a vocação para ministrar a profecia revelada, escrita. Não é para trazer profecia extra, profecia mística, porque Deus está nesse momento trazendo uma palavra para você. É mentira, irmão. Nós temos que estar atento com isso. A igreja não tem que buscar profecia em profeta. A igreja tem que estar prudente a buscar o conhecimento daquilo que já está revelado no Evangelho, as profecias reveladas. E um desses profetas, dentro desses eventos dos Gideões, que é o maior centro de falsos profetas, é esses eventos de Gideões, aonde faz a propaganda dos profetas, aonde tem muito movimento dizendo que é Deus falando e revelando, e o evangelho não é pregado. Se você for um bom observador, comece a observar qual é o conteúdo do evangelho pregado nesses eventos dos Gideões. Todos lá querem ser mais autoridade de Deus do que o outro. Eles querem mostrar que são canal de Deus, levar suas profecias, mostrar que estão cheios da unção,
que Deus está usando e começa a criar os movimentos. Isso é uma tremenda investida de Satanás nesse ambiente de Gideões, aonde o que tem ali é muitas estrelas que o povo está venerando e adorando, idolatrando. As estrelas, os pregadores, esses profetas dos Gideões, que eles querem é fama, posição e manter a posição de profeta deles. E levantou-se um profeta nesse evento dos Gideões, é congresso, né? Congresso dos Gideões, e começou a dizer, olha o que ele estava dizendo que era Deus falando. E o profeta começou a dizer, eu sou Deus, e digo nesta hora, que no meu altar, muitos que estão aqui no meu altar, ó, aonde é que Deus disse que o altar dele é algum lugar dentro de alguma igreja que o homem criou? Aonde tem isso ordenado, ensinado na doutrina de Cristo? Aonde Jesus ou os apóstolos pregaram alguma coisa de altar? Que esses homens hoje pregam e cauterizam a mente do povo com essa mentira. É aqui no altar que Deus fala com você. Venha para o altar para Deus ouvir tua oração. E o povo lá, vivendo esse paganismo, esse anátema. Olha o que esse profeta falou nesse congresso de Gideões. Se fazendo, está sendo usado por Deus. E esses profetas de hoje, eles mostram que são mais autoridades do que os profetas que Deus usava no período da dispensação da lei dos profetas. Porque os profetas da lei, no período da lei, quando eles iam levar a profecia para o povo, eles não diziam, eu sou Deus, eu falo contigo, nesta noite eu te digo. É mentira. Os profetas na dispensação da lei, eles usavam do termo, dizendo, assim diz o Senhor. Eles nunca disseram, eu sou Deus. Os de hoje, eles querem impressionar tanto as pessoas, esses profetas de hoje, querem chamar a atenção do povo para eles. Olha o que eles dizem. Eis que eu sou Deus e falo contigo. O povo, eita, Deus está ali agora. É Deus falando no profeta. Mentirosos. Jesus nunca usou esse termo. Os apóstolos nunca usaram esse termo. E esses homens de hoje estão mais cheios de poder do que Jesus e os apóstolos. Para dizer que Deus está nele falando, ó. E o povo acredita, irmão. O pior é que o povo está tudo lá, aleluia, glória a Deus, eu creio. Um bocado de menino levado pelo engano desses falsos profetas. E esse profeta do Gideão, olha o que ele disse. Eis que eu sou Deus e falo nesta noite aqui contigo. Esse altar, o meu altar aqui é santo. E muitos aqui que estão impuros, que estão sujos, eu vou botar para baixo, ó. Meu irmão, que coisa sem lógica. Quem conhece a verdade de Deus? Aonde é que Deus vai dizer a alguém que ele tem algum altar dentro de igreja? Aonde Jesus ensinou isso? Aonde está esse princípio para ser pregado hoje por esses homens na Bíblia? Não, porque aqui é o altar de Deus. É isso que eles pregam. Para quê? Para se colocar na posição de maioral entre o povo. Eles criaram esse lugar chamado de altar dentro das igrejas para se mostrar para o povo a autoridade de Deus, que Deus está ali com eles e o povo tem que estar ali reverenciando a Deus, porque é por meio deles que Deus vai receber a adoração do povo. Porque o altar onde Deus está é ali. E o povo tem que estar ali, ó. Tudo idolatrando, feitiçaria, paganismo. O povo ali, numa adoração vã a Deus, dirigida por meio do homem, naquele altar
que o homem criou. E o povo ali adorando o diabo, pensando que era Deus, por meio do intermédio desses falsos profetas, em cima desses altares que é lugar pagão, que Deus não está. Sabe quem está sentado nesses tronos que os homens criaram para eles e colocaram suas cadeiras de governador e imperador? Quem está sentado nesses tronos é Satanás, por meio desses homens. Não é Deus. Primeiro, irmão, isso não foi pregado nem ensinado por Jesus, nem pelos apóstolos. Essa mentira do diabo de casa de Deus, templo de Deus, santuário de Deus, altar de Deus, em ambiente que foi criado pelo homem, e colocar essa mentira do diabo para levar muita perdição com a mentira, usando o nome de Deus, tornando a verdade em mentira e a mentira em verdade, anulando a exclusividade de Cristo, tirando o povo da direção de Cristo. Eu sou o templo, casa, morada e santuário de Deus. Eu sou o altar de Deus, onde a adoração tem que ser levada a Ele. É na minha vida, no meu viver. O lugar onde Deus habita e mora é na minha vida, no meu viver. Eu sou templo, casa e morada de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu não encontro a Deus dentro de casa, igreja, lugar físico. Eu não adoro a Deus dentro de casa, igreja, lugar físico, instituição. Eu não devo ir adorar a Deus dentro de igrejas, lugar físico, instituição, através do altar, onde está o homem, representando Satanás, para tirar do povo a adoração a Deus. E o povo pensando que está adorando a Deus dentro dessas igrejas, por meio desses altares, na direção desses homens. Quem está aí dentro desses tronos sentado é Satanás. Essas igrejas são sinagogas de Satanás, aonde o povo está lá adorando a ele, não a Deus, porque Deus não ensina ninguém a ir para esses lugares adorar a ele, a buscar a bênção dele por meio desses altares, na mediação desses homens. Jesus não ensinou isso, irmão. Aí o povo lá, tudo sem discernimento, tudo perdido na mentira, com a mente corrompida, com a mente, o entendimento entenebrecido. Aí o diabo usa os falsos profetas para dizer: eu sou Deus, eu quero santidade aqui na minha casa. Ó, aonde tem isso na Bíblia, irmão? Aonde Jesus ensinou isso? Eu sou Deus, eu quero que vocês se santifiquem para estar no meu altar. Qual é o altar de Deus? É o púlpito da Assembleia de Deus? É o púlpito da Batista? É o púlpito da Universal? É o altar que é colocado onde os homens ficam para dizer que são homens de Deus, a autoridade de Deus para o povo, dentro da vitória de Cristo? É os púlpitos da Católica? Qual é o altar de Deus, irmão? Aonde é que tu vai encontrar a Bíblia te dirigindo a alguma casa que é de Deus? Aonde tu vai encontrar Deus te orientando a ir adorar Ele por meio de algum altar dentro de igreja? Irmãos, acordem. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Mas a verdade tem que ser pregada para condenar e reprovar as obras infrutuosas das trevas, os ensinamentos que esses homens estão dando, levando o povo a se perder de Deus, apostatando da fé, vivendo esses ensinos de demônios, sendo instruído a viver uma vida de regra de fé e prática, reprovada e abominável a Deus. Coloque isso no seu entendimento. Deus não orienta você a adorar a Ele dentro de nenhuma igreja que dizem que é casa, santuário e templo onde Ele mora. Isso é mentira do diabo. Coloque no seu entendimento o que o Evangelho mostra.
A adoração a Deus não é por meio de nenhum altar. Deus não está em nenhum altar de igreja nenhuma. Não coloque na sua vida mediador para com Deus, líder de igreja nenhuma. Não dirija a sua adoração a Deus por meio de nenhum líder de igreja, por meio de nenhum altar de igreja, por meio de nenhuma igreja. Não coloque entre a sua adoração com Deus nenhum outro mediador, a não ser Jesus Cristo. Não existe esse princípio de altar, de santuário, de templo, de casa de Deus, que esses homens falsos profetas, ministros de Satanás, estão pregando para o povo viver preso, escravizado, numa vida maldita dentro dessas igrejas, na direção deles, manipulando o povo tudo alienado na direção desses mentirosos. O povo tudo idolatrando, venerando, adorando, seguindo e consagrando sua vida dentro das igrejas por esses homens. Não importa quem é, qual é o nome, qual é a igreja. Tudo isso é mentira do diabo. Seja qual for o pastor, qual for a igreja, qual for o santuário, o templo, o altar que ele está. Não existe isso. O Evangelho não ensina ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, como templo, santuário ou casa de Deus. O Evangelho não ensina ninguém a levar oração, pedido ao altar de Deus dentro de igreja por meio da direção do homem que se coloca como autoridade espiritual de Deus para o povo, o pontífice. Isso é mentira do diabo. Isso não é a verdade que o Evangelho nos revela. Que você desperte e acorde e conheça a verdade para ser liberto dessa mentira que está te levando a se perder de Deus, vivendo esse anátema. Amém?